Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E eu hoje, Marco César, especialista em milhas aéreas, vim trazer para vocês, para quem é o perfil ideal de gestão de milhas, Então, assim, nós aqui do Milhas 360 fazemos gestão de milhas, já temos uma boa carteira de clientes, mas para qual perfil de cliente esse serviço de fato faz sentido, Então, fiz um documento aqui para vocês entenderem melhor, se você se enquadra em algum desses perfis, e passar, de fato, a se beneficiar, dele, até porque ele é um serviço que nós damos garantia de retorno, você cumprindo, as premissas que a gente já identifica em uma conversa inicial, beleza? Então, vou compartilhar aqui a nossa tela, Está aqui embaixo. Então, vamos lá. Para quem é o serviço de gestão de milhas? Vamos entender aqui alguns perfis que irão se beneficiar desse serviço. Então, obviamente, empresários e viajantes corporativos, Então, temos empresas que mandam, funcionários para treinamentos, workshops, palestras, eventos, Então, geralmente são empresas que costumam, mandar muitos funcionários, os próprios proprietários, para diversas viagens e, obviamente, os gastos, dessas empresas e desses empresários são muito altos. Então, com isso, a gente já consegue fazer toda essa gestão de viagens para eles, Então, a gente consegue, com passagens e hospedagens, Isso é sem contar o tempo, E a expertise que nós temos, Porque uma coisa é a secretária, Ou o setor, de viagens da empresa, que cuida disso, está resolvendo isso através de uma agência de viagem, através de buscas na internet, fazendo por conta própria. Então, vai se levar muito tempo. Se for uma agência de viagem normal, vai ser um custo bem maior, E o nosso intuito com a gestão de milhas é justamente transformar os gastos da empresa e do empresário em viagens, mais baratas e sem perda de tempo, Então, passagem de hospedagem, a gente consegue utilizar os pontos, do cliente para essa finalidade, Utilizamos os gastos corporativos do cartão para custear, essas milhas, e essas passagens e hospedagens, E a gente consegue também benefícios, chama de benefício de Elite, Sala VIP, Status Elite nas companhias aéreas, Embarque prioritário. Então, como a gente tem o domínio, desse mercado de turismo, de cartões de crédito, de benefícios de companhias aéreas, a gente consegue otimizar, o uso desses benefícios para os nossos clientes, Outro perfil são famílias que viajam juntos. Então, cara, isso é uma dor. Inclusive, eu comecei no mercado de milha com essa dor, Então, eu, minha esposa e 2 filhos. Então, são 4 pessoas. Então, nisso você já tem um gasto multiplicado por 4 em aéreo, em hospedagem, em alimentação, Então, tudo isso você eleva, o custo em 4 vezes, em relação a uma pessoa, um passageiro individual. Então, o que é que nós fazemos, para esse perfil de viajante, Obviamente, a gente otimiza, o gasto do cotidiano da pessoa, supermercado, escola, farmácia, conta de serviço, em milhas, Então, a gente passa toda a orientação e a gente faz com que o orçamento mensal dessa família seja convertida em viagens, E aqui quando é que você, de fato, faz com que
as milhas sejam um grande diferencial, né? Nas férias escolares dos filhos, feriados prolongados, né? Viagem de intercâmbio, visita a parentes de outras cidades ou países, né? Pacote de resort ou cruzeiros que podem ser emitidos via programas parceiros. Então, são demandas, né, típicas de famílias mais numerosas, né? A gente tem perfil de famílias que viajam juntas, né? Então, às vezes são duas famílias, né, grandes, né, que tem um hábito, né? Geralmente irmãos, né? Uma família do irmão tem 3 filhos, mais esposa, o outro é 2 filhos, mas então junta esse pessoal, cara, faz uma diferença absurda no custo da viagem, né? Empreendedores e donos de negócios, né? Então você consegue fornecedores e insumos, a gente converter isso aqui, né, para milhas, né? Quando você precisa fazer deslocamento, né, para feiras, né, eventos, reuniões, né? A gente consegue transformar, se não os gastos nessa viagem, transformar em milhas, utilizar também os gastos dessa, quer dizer, além de utilizar os gastos dessa viagem para gerar milhas, a gente também consegue usar milhas para baratear a viagem, né? Então, quando a gente não utiliza as milhas para custear, se não a totalidade, boa parte da viagem, a gente consegue, né, utilizar essa viagem para gerar milhas para baratear uma próxima viagem. Então, o cliente está sempre ganhando, seja gerando milhas ou seja utilizando as milhas para baratear as viagens, né? Então, muitos clientes gastam uma grana com anúncios digitais, né? Google Ads, Meta Ads, né? E outras plataformas de despesas recorrentes. Muitas vezes os clientes utilizam cartões que não pontuam, né? Cartões que não estão dentro do perfil de gasto dele, né? E a gente já organiza tudo isso aí, fazendo com que o acúmulo de milhas desse cliente seja muito maior, né? E a gente monta a estratégia, né, com cartões PJ e PF, né, para que o acúmulo dele seja muito mais estratégico, né? Para quem não sabe, pessoal, os cartões PJ, né, eles não beneficiam a empresa em si. Toda milha PJ, ela cai para o CPF do dono da empresa, né? Ah, Marco, mas eu tenho 2 sócios, é eu e mais 2. Você precisa definir quem vai receber as milhas, né? E aí, através dessa conta, desse CPF, é que a gente gera as passagens, tanto para a sua equipe quanto para os sócios, né? Então, você precisa definir ali quem vai ser o sócio que vai receber essas milhas, né? E aí, através desse sócio, que a gente faz a geração das passagens. Então, aqui são casais que planejam, né, viagens com antecedência, né? Então, a gente tem perfis de casais, né, que às vezes querem organizar uma lua de mel, né? Eles querem todo ano ir para a Europa, né? Ou querem fazer viagens sazonais. Sempre eu e minha esposa a gente tira férias em setembro. Então, a gente já todo ano a gente tem uma viagem grande nesse período. Então, esse tipo de perfil, né, que são casais que já têm uma programação, né, de viagem, que fazem com certa recorrência, então são perfis de clientes que vão se beneficiar muito da gestão de milhas, seja com o baixo custo, né, das passagens, seja com a grande economia de tempo para organizar roteiro, né, ver qual a companhia aérea que a gente vai comprar as passagens, a rede de hotéis que a gente vai utilizar, tudo isso a gente cuida para os nossos clientes. Pessoas organizadas financeiramente, né? Então, a gestão de milhas não é apenas sobre acumular pontos, é sobre administrar um ativo com validade, regras e oportunidades que mudam constantemente, né? Então, da mesma forma que você tem, né, um assessor financeiro, né, para cuidar dos seus investimentos, porque você não quer perder tempo estudando o mercado financeiro, sabendo onde melhor local para eu aportar os meus rendimentos, né? Onde está rendendo mais, qual é a tendência do mercado, né? Como fazer uma segurança patrimonial de forma mais efetiva. Então, cara, quem não quer esquentar a cabeça estudando, né, anos e anos sobre isso, delega isso a um especialista, assim como quem quer passar a utilizar, né,
do mercado de milhas como um ativo financeiro, de fato, a gestão de milhas faz um sentido absurdo, né? Você tem um controle de gastos mensais, né? Você sabe quanto gasta, em quais categorias. Então, assim, a gente consegue organizar seus cartões de forma mais efetiva, né? A gente vai ficar sempre de olho nos prazos de validade dos pontos, né? Sempre monitorando oportunidades e ofertando. Hoje o cliente já definiu que ele quer ir para Orlando no final do ano com os filhos. Então, surgiu uma transferência bonificada interessante para a companhia aérea e que da onde ele vai sair o voo dele é mais barato, a gente já sinaliza ele e faz a operação por ele, né? E a gente faz toda a estratégia de emissão, né? Combinando os programas, as rotas, as datas, tudo isso para que ele não precise esquentar a cabeça com nada disso, simplesmente só usufrua do resultado, né? E das estratégias que nós montamos para ele, né? Então, assim, de forma geral, né? Então, assim, a gente relatou alguns perfis, né? Mas, Marco, eu não me encaixo em nenhum perfil desse. Então, basicamente, quem gasta acima de 20 mil mensal, né? No cartão de crédito, né? E quem viaja pelo menos 4 vezes ao ano, né? E uma dessas viagens precisa ser internacional, né? A gente consegue garantir um retorno financeiro sobre o nosso serviço, né? Ou seja, basicamente o que você vai gastar, né? O que você vai investir, você vai ter em retorno, em desconto, em passagens aéreas, né? E serviços de turismo, né? Seja hospedagem, né? Seja aluguel de carro, aéreo. Então, com certeza, quem faz parte aqui desse perfil de cliente tem muito a se beneficiar do serviço de gestão de milhas, já que ele é um serviço que, além da economia financeira, que a gente já consegue, né, fazer uma projeção de quanto esse cliente vai ter, de acordo com os hábitos de gasto e de viagem dele, a gente também vai dar uma economia de tempo absurda para esse cliente. Então, agora mesmo, só para dar um exemplo, né? A gente tem um cliente que ele quer ir para a Disney, só que nem passaporte ele tem, ele não sabe nem para onde ir. Então, a gente já deu todo o processo, né? Já passou o link para ele fazer agendamento, para tirar o passaporte, já tirou o passaporte e a gente já indicou uma empresa parceira que é especializada em visto americano. Eles já estão em processo de tirar o visto para, em seguida, a gente já fazer a emissão das passagens, né? Então, ele tem muitas milhas na Livelo, teve várias promoções agora nesse mês, né? Com a Smiles, com a Azul, são companhias que a gente poderia utilizar para emitir voos lá para Orlando ou Miami, mas eu dei uma segurada porque ele precisa estar com visto tirado, né? Não adianta a gente emitir a passagem agora, sendo que ele não tem nenhum visto. Então, caso seja negado por alguma forma, né? De alguma maneira o visto dele não seja aprovado, eles perderiam a passagem. Então, a gente está aguardando esse processo para fazer. Mas, por exemplo, ele já chegou com a ideia, cara, vamos emitir logo as passagens para garantir logo um preço bom e depois a gente corre atrás. Só que aí eu passei toda a orientação de que esse não é um processo mais adequado, né? O ideal é que ele tenha, de fato, o visto na mão para a gente conseguir, né? Que ele achou que tendo as passagens em mão teria uma garantia de que o visto seria tirado. Então, isso são alguns mitos que a gente vai tirando, né, dos clientes que vão chegando aqui e eles vão entendendo melhor como funciona esse processo. Beleza? Então, só nisso aí a gente já fez o nosso cliente, né, poder evitar uma perda financeira, né, caso ele tenha o visto dele negado, né, que ele ainda está no processo aí de tirar, né, mas como ele ainda não tem a confirmação, então a gente está segurando aí até tá tudo certinho, a gente começar a programar a viagem dele. A gente só vai fazer a programação depois que tiver com o visto na mão. Beleza? Então, pessoal, ficaram aí alguns perfis, né, de cliente e, assim, a gente fez um resumo no final que, basicamente, quem gasta acima de 20 mil e faz 4 viagens ao ano, né, sendo que precisa ser uma internacional. Por que precisa ser uma internacional?
porque um voo internacional é muito mais caro que voos nacionais e a gente consegue uma redução de custo muito grande. Então, porque você só fazendo voos nacionais, nem sempre a gente consegue garantir que o seu retorno no investimento em nosso serviço seja garantido, né? Mas com a viagem internacional e 3 voos nacionais, e com esse gasto a gente consegue lhe garantir retorno sim, beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas, gestor de milhas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!